Oi, pessoal, vamos continuar nossa aula e hoje a gente vai falar sobre locução verbal, tá? Então, professora, o que é essa locução verbal? Então, se o nome é verbal aqui, vem de verbo, né, pessoal? Então, locução, gente, significa junção, tá? Então, essa locução, essa junção, locução verbal, significa a junção de dois ou mais verbos, tá? Então, locução verbal é a junção de dois ou mais verbos na mesma oração. Tá? Então, vamos ver aqui no exemplo aqui que eu tirei do nosso próprio texto, do texto que a gente leu, tá? Acabamos de ler uma reportagem lá que falava sobre alimentação, sobre hortas, né, plantadas em prédios e tal. Então, aqui eu tirei essa frase de lá que diz assim: vai ser difícil comer em 2050. Olha o que é dito aqui, pessoal. Vai ser difícil comer em 2050. Nessa frase, gente, ela tá. O que acontece aqui? Aqui nós temos dois verbos: vai, do verbo ir, e ser, tá? Vai ser difícil comer em 2050. Então, aqui eu sublinhei dois verbos, tá? É o verbo ir, na sua forma vai, tá? E o verbo ser no infinitivo. O que é infinitivo? É quando o verbo não está conjugado, ele termina em AR, ER e R, tá bom? Então, aqui ele termina em ER, ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Esse primeiro verbo, toda vez que você vê numa oração, igual essa aqui, dois verbos juntinhos assim, dizemos que aqui nós temos uma locução verbal, que é a junção de dois verbos numa mesma oração. E nesta oração aqui, né, vai ser difícil comer em 2050, nós temos esses dois verbos aqui. Agora vejam bem, isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, nós temos dois verbos, né? No mínimo dois verbos. Esse primeiro verbo aqui, que é o que vem primeiro, a gente chama ele de verbo auxiliar, tá? Eu vou escrever bem aqui do lado para vocês lembrarem depois. Podem até anotar aí no caderno de vocês, tá? Então, ele é o verbo auxiliar, ele auxilia esse segundo verbo aqui, tá? E esse verbo aqui, como é que a gente chama ele? Ele tem nome especial? Tem. Ele é o verbo principal da oração, tá? Então, o segundo verbo, ele é o verbo principal. O primeiro, ele é sempre auxiliar. Agora, detalhe, gente, quando muda alguma coisa aqui na oração, quem vai mudar não é o verbo principal, quem muda é o verbo auxiliar, tá? É o verbo auxiliar que muda. Então, ele que flexiona. O que é flexionar? É mudar, se transformar. Então, quem se transforma é o verbo auxiliar e não o verbo principal. Agora eu pergunto para vocês, eu posso transformar essa oração, tirando essa locução verbal e deixando só um verbo? Posso sim. Eu vou pegar esse verbo principal, tá? Que é o verbo ser, e vou conjugar ele fazendo esse aqui desaparecer. Ah, professora, mas será que a oração vai ficar com o mesmo sentido? Vai. Vamos ler aqui como é que tá agora. Vai ser difícil comer em 2050. Agora vamos transformar. Eu vou fazer isso, olha. Tchan, tchan. Vou eliminar o verbo auxiliar, né, que é o verbo ir, na sua forma vai. E vou juntar aqui, olha. Vou pegar o verbo ser e trazer para cá. Vou conjugar. Em vez de eu falar vai ser difícil, eu vou colocar será no futuro, né? Eu vou conjugar o verbo ser no futuro, porque aqui está dizendo que vai ser, então é uma coisa que ainda vai acontecer. Então eu elimino o verbo auxiliar e eu conjugo o verbo ser para o tempo para ficar de acordo com a oração não perder o sentido. Então eu conjuguei o verbo ser e disse: será difícil comer em 2050. Não fica o mesmo sentido? Fica. E eu eliminei o verbo auxiliar, tirei a locução verbal e deixei só o verbo principal. Tá? Então eu posso fazer isso, tá? A mesma coisa que eu posso fazer o contrário também, se eu tiver um verbo e quiser transformar uma locução verbal, mas o texto fica muito pobre quando você usa muita locução verbal, tá? Se você pegar o texto de alguém que tem muita locução verbal, ou seja, muita junção de dois verbos numa mesma oração, significa dizer que aquela pessoa, ele não lê muito, tá? Que a escrita dele é um pouco pobre. Então, em vez de você usar locuções verbais, você usa só um verbo principal, tá bom? Conjugando, tá bom? Agora, muito bem. Agora que você já sabe o que é uma locução verbal, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos lá. Lá no texto diz que a British Farms vai inaugurar a maior horta urbana. Olha aqui os dois verbos, de novo, ó, locução verbal. Vai inaugurar, o verbo ir, né, e o verbo inaugurar.
Então tá dizendo futuro, né? Vai inaugurar. Eu posso transformar essa oração tirando esse verbo auxiliar, né? Então eu vou cortar aqui, vamos ver de novo, igual nós fizemos lá acima. Eu cortei o verbo auxiliar vai e vou trazer a oração para cá. Mesma oração. Presta atenção como a oração ficou a mesma, olha. A Brigitte Farms inaugurará. Olha, eu trouxe o verbo inaugurar para cá, que ele estava no infinitivo, estava no AR, termina em AR, ele não estava conjugado. Eu trouxe ele para cá e eu conjuguei. Então, ao invés de eu falar vai inaugurar, eu coloco no futuro, que é vai, então é futuro. Eu vou conjugar o inaugurar, que é o principal. Mais uma vez, isso aqui é o auxiliar, tá? E esse aqui é o verbo principal. Então, mais uma vez, eu vou eliminar o principal, o auxiliar, e vou trazer o principal para cá, conjugando, para ele ficar, para a oração ficar com o mesmo sentido. Então, eu vou dizer: a Brigitte Farms inaugurará a maior horta urbana. Vamos ver se ficou o mesmo sentido. A Brigitte Farm vai inaugurar a maior horta urbana. Ficou com o mesmo sentido, tá? O verbo ficou no futuro do mesmo jeito. Tá vendo como eu posso eliminar essas locuções verbais conjugando o verbo principal? Muito bem. Agora tem outra coisa que vocês devem ficar atentos, gente. É que quando eu mudo minha oração, o verbo principal, ele que muda. O auxiliar. O principal, ele não muda nunca. Se eu mudar alguma coisa, lembra que eu falei lá acima? Se eu mudar alguma coisa na minha oração, no resto dos termos da minha oração, oração é a frase, tá, pessoal? Eu vou usar o termo oração, que é o termo correto. A Brigitte Farms deve inaugurar a maior horta urbana do mundo. Agora, eu vou colocar mais alguém aqui junto com a Brigitte Farms. Vamos ver como é que vai ficar a oração. A Brigitte Farms e outra empresa, olha, eu acrescentei outra empresa. Então, não é só mais a Brigitte Farms, é outra empresa. Então, já ficou no plural. A Brigitte Farms e outra empresa devem. Olha só, aqui estava deve. E aqui o verbo auxiliar já ficou devem. Tá vendo aqui? Por que ficou devem no plural? Por quê, gente? Porque aqui também tem dois termos. Quem são os dois termos? Eu estou falando de dois termos aqui. Aqui acima eu falava só da Brigitte Farms. Então, a Brigitte Farms deve. Quando desceu para cá, eu coloquei a Brigitte Farms e outra empresa. Então, são dois termos. São duas pessoas, são duas empresas que devem inaugurar. Então, não é mais deve inaugurar, elas devem, né, gente? Então, é no plural, tem que concordar com os termos aqui. Então, a Brigitte Farms e outra empresa devem inaugurar. Mas observem que o verbo principal ele não mudou, porque ele não muda. Quem se flexiona, eu já disse que flexionar é mudar, é transformar. Então, quem que se flexiona, o verbo que se flexiona é o verbo auxiliar, tá? É o verbo auxiliar. O verbo principal, ele continua do mesmo jeito. Você pode mudar aqui e botar no plural, no singular. Se quiser concordar, tudo vai concordar com o verbo auxiliar. Então, ficou devem, que são duas. Inaugurar, ficou do mesmo jeito, tá vendo aqui o verbo principal? A maior horta urbana do mundo. Ok, pessoal? Então, só mais esse lembrete aqui, que quando você muda alguma coisa na oração, quem muda junto para se adequar, para concordar, é o verbo auxiliar e não o verbo principal. Ok? Então é isso, agora vamos para a atividade. Beijo. Tchau, tchau, gente.